Só as mãos com a paz do Senhor. Eu me lembro, né, amados, desse louvor quando eu cheguei aqui, que estava sem luz, né? Sem luz. E aí a gente logo se lembra daquele louvor, né? Me lembro com saudade. Igrejinha pequena, né, amados? Eita, glória a Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Me lembro com saudade às vezes, meu coração chora. Vai chegando a noite, eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho para o altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofredor, porque se lembra com saudade da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz pra clarear. Mas quando a igreja orava, o poder caía, o céu se alegrava e o louvor subia, aquela que era a igreja de oração. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha? E o louvor subia, e no mesmo instante o poder caía. Aleluia! Eu sinto que essa igreja é como a de outrora. As crianças cantam também da glória, e a mocidade é firme na fé. Quando o pastor pregava, o céu se abria, as irmãs oravam e o poder caía, aquela que era a igreja de oração. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha? E o louvor subia, e no mesmo instante o poder caía. E o louvor subia, e no mesmo instante o poder caía. Oh, glória a Deus, amados. A gente se lembra, né? Se lembra desses momentos, aleluia, que estivemos juntos. Eu aqui, criado na Assembleia de Deus, né? O nosso querido irmão, muito bom ver aqui o testemunho do nosso querido diácono Alessandro. Conheço ele há muitos anos, a gente trabalhou na mocidade já junto. Amém, aqui. E ver ele firme, a sua casa firme. É isso que Deus se alegra, mano. Você sai da sua casa, não importa o embaraço que está acontecendo lá, não importa o que está acontecendo na sua vida, mas você não deixa de congregar, não deixa de estar em união. E hoje o tema aqui é sobre a união, né, irmãos? Então a gente vai ler aqui em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 14. Vamos falar um pouco da unidade da fé. Amados, a unidade da fé está em toda a Bíblia cristã. E se os irmãos observarem, uma das mensagens mais lindas, a oração mais linda da Bíblia, que está em João capítulo 17, foi feita pelo próprio Jesus. E Jesus orou exatamente o quê? Para que nós sejamos um. Orou para que sejamos um, amado. Que estejamos em união. E isso é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Vamos ler. Obrigado, irmão, também que trouxe água. Que você receba o seu galardão. Ele diz que aquele que der um copo de água a um dos pequeninos receberá galardão. Eita glória! Deus poderoso. Jesus é lindo. Ele vai receber 2 galardões, irmão. Trouxe 2 copos.
Glórias a Jesus, aleluia, né? Vou fazer isso também, vou fazer como meu pai, minha mãe, vou botar um óculos, né, mano? Tem que botar o óculos, glória a Deus. Aí a luz, acho que a luz não voltou totalmente, não, ela tá meio indo e voltando, mas glórias a Deus. Então vamos ler aqui também, senão não enxergo nada, mano. Então assim também, só Cristo para fortalecer nossa vista, nos dá claridade. Né? Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, voltando aqui, diz assim, ó: os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de vós, que noutro tempo eres gentios na carne, e chamados incircuncisos pelos que na carne se chamam circuncisos, feito pela mão dos homens. Circuncisão, né? Chamaram a circuncisão feita pelos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha aí as nossas condições. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, pelo sangue de Jesus Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, um em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáis longe. Aí o pessoal do YouTube está lá longe, mas está acompanhando, glória a Deus, vai acompanhar aí depois, glória a Deus. E a nós que estamos perto, que estamos aqui ouvindo essa palavra, amém? Você diz um amém aí, glória a Deus, para quem está vivo, dá um glória. Glória, aleluia. Porque olha aí, que forte, né, irmão, essa palavra, ó. O versículo aqui, ó, 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Você pode dizer: eu sou família de Deus? Amém. Diga aí, diga, vou repetir: eu sou família de Deus. Ô glória, então fala assim: você é meu irmão? Eu sou teu irmão. Ô glória, aleluia, glória a Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Que linda palavra, poder sentar. Meu pai vai fazer a minha musical para mim, lindo violão. Glória a Deus, né? Os irmãos que estão nos acompanhando no YouTube, não tem luz aqui, eu estou indo e voltando. A gente está aqui com as lâmpadas aqui, né? Que são recarregáveis. E Deus é fiel. Eu estou aqui pregando esse microfone. Isso é tão bom, minha amada. A gente pode lembrar do profeta, né? O profeta que dançou a rocha toda no deserto. Ele não tinha microfone, não tinha nada lá. E ele pregava, multidões vinha. Eita glória, né? João Batista, que Jesus vai dizer que foi de nascido de mulher, não teve homem maior do que João Batista. Só que todo aquele também, aleluia, que está no reino do céu e foi humilde, é menor também e é maior também. Glória a Deus, aleluia. Porque nós aceitamos essa mesma fé. Não é verdade, amado? Amados, eu fico maravilhada de ver essa escritura aqui que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, porque ele vai fazer um resumo aqui maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele entendeu perfeitamente quando ele aceitou a fé. Ele foi estudando, ele foi, né, ali estudando a palavra do Senhor junto com os apóstolos, embora que muitas das vezes tinha pessoas que tinham até medo dele, né? Pedro, os irmãos falaram assim: rapaz, esse cara aí matava nós, agora está junto no nosso meio. O Senhor revelou para Ananias, falou: Ananias, recebe ele, que ele é um vaso para mim escolhido. Tu pode estar com medo dele, tu pode não gostar dele, mas eu escolhi ele, aleluia, e ele será para mim um vaso escolhido e vai pregar às nações e aos gentios. E o apóstolo Paulo, ele recebeu, que era Saulo de Tarso, foi transformado, né?
E então o apóstolo Paulo, Deus o designou, o escolheu para ir, amados, para ir aos povos não alcançados, para pregar aos gentios. Quem eram os gentios? Os gentios naquela época eram as pessoas que não eram judeus. Já o apóstolo Pedro ficou com a missão de pregar aos seus irmãos judeus. Então, amados, o apóstolo Paulo teve essa missão de pregar aos povos não alcançados. Glória a Deus, Deus tirou lá do meio e botou. É assim que Deus faz. E assim, amados, nós também estamos englobados aqui. Nós também somos povos não alcançados. Nós também fazemos partes aqui dos gentios. Nós também não somos descendentes de Abraão e Jacó, né? Nós somos povos que estávamos afastados totalmente de Deus, que não conhecia Deus, povo amaldiçoado, literalmente. Glória a Deus, aleluia. Mas a graça de Cristo que veio e nos alcançou. Por intermédio da fé, a Bíblia vai dizer que agora nós somos filhos também de Abraão. Fomos enxertados na videira verdadeira porque cremos pela fé. Então nos tornamos agora filhos também de Deus, Pai eterno. Amém. Amados, isso é maravilhoso porque o apóstolo Paulo ele vai escrever, ele vai fazer um resumo das Escrituras Sagradas, né, do Antigo Testamento. Ele traz ao Novo Testamento e ele explica tudo explicadinho. Eu acho lindo. Por quê? Por que aconteceu isso? Porque ele recebeu o Espírito Santo. E Jesus tinha falado assim para os discípulos: olha, o mundo não pode receber o meu Espírito, o mundo não entende nada que eu falo, mas só que vocês vão entender tudo, porque o Espírito Santo vai vos ensinar todas as coisas. E ele vos fará lembrar de tudo que eu disse. Então ali, o próprio Espírito Santo vai revelar todas as coisas para Paulo. E ele vai escrever aqui, que mediante a fé, ele entendeu o quê? Que havia uma separação. E nada mais, irmãos, não havia uma pessoa melhor para entender a separação, querida irmã, né? Como o apóstolo Paulo, porque ele estava no meio, ele estava nessa divisão, ele estava lá, ele era fariseu. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo era o quê? Ele era fariseu, ele era um doutor da lei, e ele estudou os pés de Gamaliel, e ele, amados, ele entendia tudo de lei, ele sabia de tudo. Então, para ele, o evangelho que os discípulos, o pessoal estava pregando, era heresia. Tinha que aniquilar, tinha que tirar. Porque na lei de Moisés, né, falava que era para apedrejar, para matar, né, mas qualquer pessoa que saísse fora da lei de Deus, qualquer pessoa que estava ali fazendo, né, contra ali o Torá, né, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que escreveu Moisés, eles só conheciam daquilo. E como eles não aceitaram Jesus, não reconheceram Jesus, muitos deles então começou a perseguir os apóstolos. A gente sabe, em Atos dos Apóstolos está escrito todas as perseguições que os apóstolos passaram. Eles foram levados, né, até a sinagoga e ali foram espancados, foram proibidos de pregar o evangelho. Pessoal, vocês estão proibidos de falar de Jesus. Se vocês falarem de Jesus, vocês vão ser presos. E realmente o prenderam, os irmãos sabem, mas o anjo do Senhor foi lá, soltou eles, e daqui a pouco eles estavam tudo pregando novamente. Por quê? Porque essa obra é de Deus e ninguém pode parar. Amém. Até que então eles entenderam, e eles falaram assim: olha, essa obra é de Deus, deixai-os, porque ninguém vai poder parar eles. Se for de Deus, vai crescer. E é de Deus, né, irmão? O evangelho que cresceu, estamos aqui. Nós somos os povos que fomos alcançados pelo evangelho há mais de 2000 anos depois que Jesus veio. Então a gente sabe que é verdade. Agora, o apóstolo Paulo, como era um fariseu, ele estava seguindo as ordens, estava indo perseguir os crentes, estava indo para matar, estava indo. E eles, porque ele não sabia, ele não tinha tido encontro com Jesus. Mas, amados, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 9, que quando ele está indo ali a Damasco, ele estava indo lá para poder matar e prender os crentes, uma luz do céu brilhou, tão forte, que ele ficou cego, e ele caiu. E ali ele ouviu uma voz que falava com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele é tonto. Sou eu, Jesus Cristo, a quem tu persegues. E ali ele ficou atônito. Ele não sabia. Então aí ele disse: meu Deus, eu não estou perseguindo então só os crentes, eu estou perseguindo o próprio Jesus. Ele apareceu para mim. Aí ele se converte. Ele tem um encontro com o Senhor. A Bíblia vai dizer que ele fica 3 dias cego, orando e jejuando. Aí é onde o Espírito Santo revelou para Ananias e falou: vai lá na rua direita, tu vai encontrar o meu servo lá orando, coloca as mãos sobre os olhos dele, porque eu vou dar visão para ele, e ele é para mim o vaso escolhido. Então ali Deus escolhe Paulo, e
Paulo, então, depois que estudou cerca de 16 anos, mas se preparando, estudando, até que ele é chamado ao ministério, até que ele vai, então, e faz as viagens missionárias por todos os lugares daquelas épocas para fazer a missão. E quando ele chega aqui, ele escreve cartas aos romanos, aos coríntios, aos efésios, né, aos filipenses, colossenses, enfim, Tessalonicenses, os irmãos conhecem aqui as cartas. Mas nessa carta aqui ele vai dizer algo muito lindo, aos Gálatas também, que nós vamos ler Gálatas aqui também. Ele vai falar e vai explicar algo tão lindo, amados. Porque ele vai entender assim: os gentios e os judeus são unidos por Deus. Nós estamos falando aqui de união. Né? Estamos falando aqui de união e eu quero trazer isso, porque olha como que é lindo. Ele entendeu que os gentios e os judeus foram unidos mediante a cruz de Cristo. Ele entendeu então que o povo judeu que achou que tinha que se separar, né? O povo judeu, quem não recebeu Jesus como Senhor, como Messias, está lá em Jerusalém ainda. Os irmãos sabem que tem um povo lá em Jerusalém que não recebeu Jesus, que eles só acreditam na lei de Moisés, eles estão lá esperando o Messias ainda. Só que o Messias já veio, e o Messias é Jesus. Então todos os judeus que naquela época se converteram, e todos os gentios, as pessoas que aceitaram Jesus, glória a Deus, estão salvos e aceitaram a nossa fé. Agora, os judeus que ainda não creram estão separados de nós, estão lá com aquela barreira ainda. Mas todos que aceitaram naquela época, que aceitam até hoje, qualquer pessoa, seja judeu ou gentil, ele está unido pela cruz de Cristo. Cristo fez essa união. Veja, amado, que alegria para o apóstolo Paulo saber, né, meu querido diácono? Meu pai aqui, diácono também, José Carlos. Imagina que alegria! Ele saber que acabou aquela divisão. Aleluia! A divisão foi destruída. Existia uma parede de inimizade entre os judeus e os outros povos, entre os gentios, né? Mas agora acabou. Em Cristo todos somos um. Em Cristo Deus uniu todos os povos. Não tem judeu, não tem grego, não tem bárbaro, não tem cita, não tem escravo, não tem livre, mas o Senhor diz: todos em Cristo somos um. Todos em Cristo somos um. Isso é maravilhoso. Nós vamos escrever aqui, ó. Porque Ele é a nossa paz, ao qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Então, olha, a obra de Cristo é essa. A obra de Cristo é separar qualquer divisão, é acabar com qualquer muro. Deus não quer muro, irmão, Deus não quer divisão. O Senhor Deus enviou Jesus Cristo exatamente para o quê? Unir o ser humano, seja ele quem for, de qual raça que for, que religião que for, que cor que for. Deus, aleluia, não faz acepção de pessoas. Ele veio unir todos para sermos um. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas eu me alegro. Eu me alegro com essa palavra, porque em Cristo somos um. Como Jesus veio acabar com tudo que é divisão. Não existe mais, irmão. Você entenda, mas de uma vez por todas, não existe negócio de irmão, igreja é assim, cada um tem a sua placa, cada lugar tem a sua denominação, cada país tem seu costume. Mas deixa eu te falar uma coisa: em Cristo nós somos um, o reino de Deus é um, Deus é um. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus, irmão. Olha o que vai dizer aqui. Efésios ainda, capítulo 4, vai falar exatamente aqui a unidade da fé. Vamos ler, olha que coisa linda. Ele está dizendo assim, ó, o apóstolo Paulo até escreve dizendo assim: eu rogo-vos, pois. Quando ele está dizendo rogo, ele diz: irmãos, pela compaixão de Deus, em nome de Jesus. Ele está dizendo assim, né, no nosso palavra de hoje: irmãos, em nome de Jesus, irmão, pelo amor de Deus, preste atenção no que eu estou falando aqui. Olha, eu estou feliz aqui com esses jovens, aleluia, que estão aqui, né? Glória a Deus. O meu querido ali, ó, que até meu parente, né, meu nome dele, Rafael, o nome de anjo. Olha, Rafael está aqui, coisa linda. E esse jovem também que deu uma palavra aqui forte, coisa linda. Glória. Jovens, o Senhor está muito alegre com a presença de vocês. Glória. Amém. Coisa linda, porque tu veja essa criança que está aqui batendo. Porque, amados, quantos perdidos aí no mundo afora? Quantos não querem saber de ouvir? Esses dois jovens estão aqui ouvindo a palavra. Graças a Deus também pela vida do Jonas, que ouviu, eu estava vindo no caminho e ele veio, ele deu a meia volta, ó, ele se converteu. Quem se quer converter? Ele estava subindo assim e eu descendo. Aí estava meio escuro aí. Eu falei: ô, irmão, paz do Senhor, vamos para a igreja? Eu chamei assim, estava ele marcou subindo, vamos para a igreja? Aí ele: quem é? É a Bahia? Você vai conhecer?
chorar mesmo. Aí ele fez assim, ó, deixou o amigo sozinho, deu a minha volta, vamos embora. Ele se converteu, né? É assim que porque a gente está. Se converter é isso, né? Você está seguindo em direção, numa direção, você volta, se converte e volta para outra direção. Glória a Deus que tu veio aqui ouvir a palavra. Porque, irmãos, o que liberta a nós é ouvir a palavra. A palavra, conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. É o conhecimento da verdade que liberta. É você ouvindo, é você conhecendo. Porque se você não ouvir, você não vai conhecer. Se você não conhecer, você não vai ser liberto. É por isso que o inimigo está aí ceifando as vidas, quer levar as pessoas, distraindo as pessoas com tanta coisa na televisão, distraindo. Quantas pessoas foram para o carnaval, foram e não voltaram, quantas pessoas se prostituíram, quantas pessoas nas drogas, quantas pessoas fazendo coisas erradas, amados. Quantas pessoas mortas na sua carne, mortas no seu pecado. E ele até está dizendo aqui, ó, no outro tempo vocês também estavam sem Cristo. No outro tempo vocês também estavam aqui, separados da comunidade de Israel, estavam estranhos às suas promessas, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Olha a nossa condição. Olha a nossa condição. E essa é a condição de todo pecador que ainda não se arrependeu. Ele está sem Deus no mundo. Que coisa triste você sem Deus no mundo. Ei, meu amigo, você que está assistindo, vai, aceita Jesus, porque Ele não é religião. Aleluia! Jesus Cristo é o único caminho, a verdade, a vida. Só Ele vai te levar a Deus Pai. Só Ele vai poder te salvar. Oh, glória a Jesus! Esquece esse negócio de religião. Nós não somos religiosos. Eles colocaram, né, o Brasil é um país livre. Eles colocaram a categoria, né, fala que nós somos cristãos, nós somos evangélicos. Será que a categoria que eles falam? Mas a verdade é o quê? Que nós temos que dizer assim: eu pertenço ao reino do céu. Jesus falou assim, olha, é chegado o tempo. Aleluia, o tempo está próximo, é chegado agora o reino do céu. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. A mensagem é essa. Nós pertencemos ao reino do céu. Eu sou cidadão do céu. Eu sou embaixador do rei. Aleluia. Não, meu querido? Coisa boa, a gente foi criado aqui, ó, no embaixador do rei. Glória a Deus. Graças a Deus até hoje está aqui. E o grupo Shalom. Somos embaixadores de um reino. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui não é apenas um livro. Isso aqui não é apenas um livro. Isso daqui é o código do reino. É o código dos céus, é a instituição do reino. Sabe o que é uma instituição de um reino? É o código, aleluia, para você achar o caminho que é Jesus. Porque ele mesmo falou: examina as escrituras, vocês contêm nela, aleluia, a vida eterna, elas de mim testificam. Então, se Jesus mesmo, estando aqui, ele falou que as escrituras testificam dele para você examinar, ele está falando do Antigo Testamento. Então, de Gênesis a Apocalipse, meu amigo, é tudo inspirado por Deus. Não há nada aqui do que tirar e do que acrescentar, já está pronto. E aí de quem mudar a Bíblia? Tem gente querendo mudar a Bíblia, tem gente mudando o código, mudando as coisas. Mas Jesus falou: olha, vai passar os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. E aí daquele que tirar um tio daqui, aí daquele que acrescentar alguma coisa aqui, porque também será tirado do céu e andado da vida. Glória a Deus. Então nós ficamos na palavra, vamos ler aqui. Efésios capítulo 4 diz assim: rogo-vos, pois. Ele está dizendo: eu preso do Senhor. Ele, o apóstolo estava preso. Veja, o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu esse livro em Efésios. Coisa linda, olha aqui, ó. Que andeis como digno da vossa vocação, que foste chamado de modo digno, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém. Porque, como está dizendo aqui, há um só corpo. O que é isso aqui, amado? Presta atenção. Há um só corpo. Tem várias igrejas, vários nomes, vários lugares. Amém. Porque é necessário que em cada lugar estabeleçam ali a reunião, a igreja, para poder fazer parte do corpo do Senhor. Mas entenda, há várias igrejas, há vários lugares, há vários irmãos em vários lugares. Mas o corpo de Cristo é um só. Não tem dois corpos. Olha que interessante. Olha a união, irmão, a unidade.
Então, mas vai ser tipo assim, embora que eu esteja agora fazendo a obra, estou lá em outra igreja, irmã, os irmãos estão aqui em outra igreja, nossos amigos estão em várias igrejas, essa hora pode ter reuniões em vários lugares. Mas quem entendeu essa palavra, quem recebeu Jesus como Senhor, quem está em união com o próximo, quem ama o seu irmão, quem está em paz com o irmão, porque Hebreus 12:14 vai dizer, sem paz e sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você está em união, se você está em amor, então você faz parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, aqui, o corpo de Cristo é um só. Independente se está lá no Japão, na China, na Alemanha, o pessoal me assiste de tudo que é lugar. Nós somos um corpo só. Nós somos cristãos, irmãos, somos um só. Somos o corpo de Cristo, aleluia, que é um só. E olha aqui mais, versículo 4. Um só Espírito. Esse Espírito Santo que eu estou falando aqui, aleluia, ele estava sobre Jesus e agora está sobre nós, está sobre a igreja, está sobre o lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Um só, irmão, é só um Espírito. É só um Espírito, amado. E quem recebe ele, aleluia, ele se torna um com Deus, se torna um com os irmãos, ele está unido. Oh, glória a Deus, que coisa linda. Aleluia. Vamos continuar lendo aqui, é mais muito forte. Como também foste chamados a uma só esperança da vossa vocação. Olha só, é uma só também esperança da vossa vocação. E agora vamos continuar aqui no versículo 5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e é por todos e está em todos. Olha que unidade perfeita, olha que perfeição, aleluia, glórias a Deus. Então aqui a voz vai falar, e vamos ler também o versículo 3, porque aí o apóstolo Paulo está ensinando sobre a unidade da fé, que nós somos um. Porque no capítulo 2 ele está dizendo assim, acabou a separação, Cristo uniu os povos, uniu todas as pessoas, não tem mais judeu, não tem gentil. Se você é de Jesus, você está com Deus e você é um com Deus. Então ele vai dizer assim, no versículo 13, ele vai dizer assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Então ele está falando aqui, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados a toda roda de vento doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fragorosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, aleluia, naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça do corpo? É Cristo. Quem é o cabeça da igreja? O do corpo? Cristo. Do qual, olha só o versículo 16, olha o que o Espírito Santo faz com todos aqueles que servem a Cristo. Ele nos une em todo o corpo, ao qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Então veja, o propósito é estarmos unidos para que nós venhamos manifestar o quê? O amor por perdido. O mundo tem que olhar para a igreja, mas tem que olhar para nós e dizer, eu quero Jesus, porque esse povo aqui é um povo cheio de amor. Eu quero receber Jesus, porque esse povo está unido e esse povo tem amor. Amados, a maior marca do cristão é o amor e a união. Ele tem que estar o quê? Unido uns com os outros, fazendo a obra que o Senhor fez. Não importa se você tem que ir para um lado ou se você tem que ir para o outro, porque cada um vai receber um chamado. Porque aqui nos versículos que eu pulei aqui, ele vai falar assim, mas a nós é dado, segundo a medida do dom, é dado a cada um, que ele mesmo chamou, uns para apóstolos, outros para profeta, outro para evangelista, né? Eu entro na categoria de evangelista, missionário que está andando para ir para outro, né? Porque esse nome missionário é só um nome. Mas eu estou aqui nessa categoria de evangelista. Deus me levou mais para fora, para evangelizar fora. E aqui, e outros para pastores e doutores. Então, assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, Deus é que determinou. Tem pessoa que fala assim, inventa. Não, mas isso aqui não é invenção, é Bíblia. Foi o próprio Deus, Ele subiu ao céu. Aquele que desceu do céu é o mesmo que subiu acima de todos. E Ele subiu e levou cativo o cativeiro. Glória a Deus, aleluia. Para poder dar dons aos homens. Olha que forte. Ele nos deu dons. Ele nos deu dons, amados. E esses dons da nossa vocação, para que nós
aperfeiçoássemos as obras do Senhor, fazendo o que? Tudo nós trabalhamos para que nós sejamos um, amado, para que o corpo fique ligado. Veja, isso é muito lindo, porque veja bem, lá em Coríntios, ele vai dar o exemplo, né? Em Coríntios aqui o apóstolo Paulo vai dar o exemplo, Coríntios 12, a unidade do membro do corpo. Ele vai dar o exemplo exatamente, olha isso aqui, porque como é que Deus fez o nosso corpo, amado? Veja bem, nós somos ligados por tendões, né? Pelos músculos, tudo aqui, ó, é ligado. Para se formar um corpo tem que estar tudo ajustado, tem que estar tudo ligado. Porque tu imagina, mas se arrancar meu braço, vai fazer falta no braço. Se arrancar um dedo do pé, vai fazer falta o dedo do pé. Então tem que estar junto, ligado. Ele vai dar essa comparação aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, né? Os membros do corpo, glória a Deus, sendo um só corpo, assim Cristo é também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Olha só que lindo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido do mesmo Espírito. Porque também o corpo é um só membro, porém os membros são muitos. O corpo é um, mas os membros são muitos. Mas se o pé disser para a mão, eu não preciso de você, ou por que você está no corpo? E se a orelha disser para o olho, por que eu não sou olho? E por que eu não sou todo o corpo? E se todo o corpo fosse o olho, né? E aonde estaria o ouvido? Né? Então aqui está a comparação que ele faz, olha só. Então, amados, é muito forte isso aqui, né? Para a gente entender. Nós precisamos estar unidos. Precisamos ser um só corpo. Nós somos diferentes, amados, mas estamos unidos, né? Igual. Você não é igual eu não sou igual a minha mãe, a minha, né? Nós somos diferentes, ó. Eu falo de um jeito, ela fala de outro jeito. O irmão, ele prega de um jeito, eu prego de outro, né? O irmão sente a presença de Deus de uma maneira, eu sinto de outra, amados. Mas é o mesmo Espírito que está atuando em nós. É o mesmo Espírito que formou e nos uniu. Então o Senhor está dizendo assim, não tem inveja do teu irmão. Não precisa ficar preocupado. Se você faz uma obra de um jeito, o outro teu irmão faz de outro, não tem inveja dele, porque Deus separou ele para aquela obra, Deus o instruiu para aquela determinada função. Mas a função também é importante. Porque veja, amado, às vezes a parte mais inferior do nosso corpo, veja, ele dá esse exemplo também. A gente pensa que aquilo que a gente não vê não é necessário. Mas veja, irmão, a gente não vê os nossos órgãos, né? Por dentro do nosso corpo tem os órgãos. Tá aqui batendo o coração. Tá aqui o estômago, né? Ó, a gente come e vai pra onde? A gente nem vê, né? Mas tá aqui em algum lugar. Vai pro intestino. Glória a Deus. O que Deus... Olha, mas Deus é perfeito. Então, tá dizendo assim, existem pessoas, igual, que você vê muitas obras dela, porque de repente ela é uma mão, é um braço, é um pé. Mas existem pessoas, amados, que elas são como um órgão lá dentro. Ninguém vê ela tá escondida. Mas ela tá ali funcionando. E se parar, amados, o corpo todo para. Veja. Se acontecer alguma coisa dentro de nós, amado, e a gente não vê, nós ficamos doentes. Olha como é que é importante. Então, veja, as partes que são até invisíveis, elas são mais importantes muitas vezes do que as visíveis. Olha que forte. Olha que forte, irmã. Isso é muito forte. Isso aqui é um exemplo assim, ó. Tem um irmãozinho às vezes dentro da igreja, amado, que ninguém vê ele, né? Ninguém dá nada por ele. Mas ele está ali orando. Ele está ali intercedendo pela igreja toda. Glória. Talvez ele não tenha nem oportunidade, mas ele está ali intercedendo. Aleluia. Talvez ele não tenha um título, não foi consagrado a nada, mas ele é importante, amado, porque Deus está vendo ele ali, ó, fazendo a obra, uma obra que talvez ninguém veja. Mas o que Jesus falou? Se você der a sua esmola, não fica mostrando não, porque o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Então, amado, como é bom a gente trabalhar não para o homem ver, mas para Deus ver. Então, mas essa é a união que nós temos que ter. Não importa, amado, não importa, então não julgue, né? Que os irmãos venham ter sempre amor e unidade uns para com os outros, porque é isso que Deus se alegra. Para mim terminar aqui, eu vou deixar esse versículo de Atos, que eu não posso deixar também de falar que é muito lindo, que eu ia pregar aqui também. Se eu fosse pregar aqui, eu ia pregar aqui. Que é isso? Aqui também é lindo. Atos capítulo 2, o versículo de número 46, que diz assim, amados, é muito lindo isso, ó. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Amados, a igreja, as primeiras conversões, a igreja, aqui a igreja primitiva, que é chamada aqui, né? A igreja primitiva,
eles estavam todos os dias unânimes, olha, unidos, partindo pão, fazendo bem e ganhando almas para o Senhor. O versículo 42 diz assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. E eles se maravilhavam com as coisas. E olha aqui, ó. E louvando a Deus, caindo na graça do povo. Todos os dias Deus acrescentava aqueles que haviam de salvar. Sabe por quê? Tinha união. Aonde tem união, tem conversão de almas. Aonde tem união, Deus acrescenta. Aonde tem união, Deus faz milagre, amados. Hoje nós não estamos vendo muito milagre no nosso meio porque está uma divisão. Infelizmente, irmão, está um por canto, do outro, briga do lado, briga do outro. E aonde, amados, tem divisão, Deus não está. O Espírito Santo se entristece e sabe. Mas, amados, por isso que falou, vamos perseverar aqui, amados, como está aqui, unânimes todos os dias, partindo pão, perseverando, orando, uns pelos outros. E aqui, amados, as cartas de Paulo, elas têm várias instruções. Ela fala assim: teu irmão, aleluia, porventura, te entristecer, te magoar, perdoa, fala, conversa, mas vamos fazer tudo pelo vínculo da paz, porque Deus não nos chamou para a guerra, mas nos chamou para a paz. Então, amados, que o Senhor Deus nos santifique em tudo, em Cristo Jesus, em um só corpo, porque para isso fomos chamados. Não para ficarmos, amados, aí brigando, né, resmungando, falando mal dos nossos irmãos, mas nós fomos chamados, amados, para estar em perseverança, em oração uns pelos outros, porque é disso que Deus se agrada. Deus quer que nós sejamos um, amém? A palavra de Deus, então, no nosso coração é essa: que o Senhor venha abençoar todos os irmãos e que nós vamos conservar o amor em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos dizer aqui, ó, Romanos capítulo 13, para encerrar. Glória a Deus, aleluia, que eu também lembrei aqui, o amor ao próximo, a vigilância. Isso aqui também é muito maravilhoso. Olha só que versículo maravilhoso, ó. Glória a Deus. Versículo 8 de Romanos 13: a ninguém devais alguma coisa a não ser o amor. Aleluia. A que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Eita, agora. Aí vocês estão entendendo agora que o apóstolo Paulo disse? Acabou. Aquelas ordenanças, Deus acabou, amado. Porque quem cumpriu quem ama, cumpriu a lei. Não tem mais separação. Não tem mais, amado. Agora, se encerramos tudo no amor. Ame, fique unido e trabalhe pela paz. Porque a paz é o principal para nós chegarmos no céu. Sem amor, sem a santificação, sem a paz, ninguém verá Deus. Amém? Glória a Deus? Amém? Mas vamos ficar de pé, né? Eu vou estar aqui já passando para minha mãe, glória a Deus, que está aqui de tudo. Ela vai estar orando, né? Se tem alguém que quer aceitar Jesus, ou alguém que tiver como a nossa voz, né, amado? Quiser aceitar Jesus, essa é a hora, né? Essa é a hora de você vir se unir com o corpo de Cristo para você também se tornar um. Porque, amados, somente quem é um com Jesus vai poder entrar no reino do céu, com certeza. Porque a Bíblia diz bem claro: se você não nascer de novo, jamais você poderá entrar no reino do céu. É necessário nascer de novo, porque essa nossa carne, amados, ela só nos leva para o pecado, como meu pai disse. A carne só quer as coisas daqui. Então é necessário você nascer de novo, porque você vai ser uma nova criatura e vai buscar as coisas celestiais do céu. Amém? Então, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.